chocar mesmo os judeus. Quer dizer, ele diz, pô, quem é que vale mais? É aquele que, embora saiba de muitas coisas, que conheça a lei, que cumpra as regras da lei, ou o outro que é vamos dizer, um ser desprezível, que é um samaritano. Quem vale mais, vamos dizer, para Deus, no caso, né? Quer dizer, deixa essa pergunta para os judeus, e chamando a atenção para isso, que o que é importante para Deus é exatamente a caridade, o socorro a qualquer um, não importa quem seja. E aí ocorre uma coisa que é interessante. Na continuação, depois tem um trecho do Evangelho de Lucas, né? Também fazendo, colocando a mesma situação, o levita e o samaritano, quer dizer, sempre, colocando uma questão que, para os judeus, era tratar com o samaritano. Eles nem tratavam com o samaritano. E o Kardec faz o comentário dele, né? Ele diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade. Isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Por que os judeus não ajudaram aquela pessoa que estava caída? Por egoísmo e por orgulho. Coisa que o samaritano simplesmente ignorou. Ele simplesmente está precisando de ajuda, vamos lá ajudar. É isso aqui que tem que ser feito. E é uma situação que é interessante, a gente vê a colocação dessas parábolas que estão no Evangelho. Se a gente começar a raciocinar sobre elas, a gente vai ver que elas têm um fundamento, tem uma moral muito elevada, e tem sempre um ensinamento prático, quer dizer, um ensinamento que a pessoa simplesmente não é difícil de entender o que a parábola está dizendo. Mas é assunto interessante. E Kardec coloca como uma máxima do Espiritismo um lema que é: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, o que é importante é exatamente a caridade entendida nesse sentido de ajuda, de conforto, de consolo a quem precisa. E o Zezinho falou numa ocasião, numa hora aí, a questão da caridade, que a gente às vezes fica pensando, não, caridade tem alguma coisa importante, alguma coisa grande. Não, a caridade é na vida diária. Toda hora, às vezes, um sorriso, um abraço já ajuda quem está precisando do sorriso e do abraço. E, às vezes, a gente fica pensando, não, tem que fazer alguma coisa de importante, de grande. Às vezes basta ouvir uma pessoa, né? Uma Pois pessoa falar, né? Já está Ah, praticando uma caridade. Pois é, isso é importante. E fazer essas coisas assim, simplesmente com naturalidade, com humildade, sem pensar que a gente está fazendo alguma coisa de importante. A gente tem alguns exemplos importantes, né, que a gente está lembrando sempre. Quando a gente pensa numa Madre Teresa de Calcutá, uma irmã, a gente fica pensando: vida, tem que fazer alguma coisa assim grande. Não é nada disso. O importante
é a gente fazer as pequenas coisas, é a gente fazer o que está no nosso caminho, sem estar procurando coisas grandiosas, porque se a gente tiver que resolver, ou tiver que enfrentar um problema mais sério, com certeza ele vai aparecer. E a gente não precisa estar se preocupando com as coisas que a gente está fazendo. Não, vamos fazer as coisas simples. Ô, tio Sérgio, Uma outra... sim. Essa frase do Kardec, né? Eu sempre fico me perguntando, né? Ele não poderia colocar fora da caridade não há crescimento? Porque salvação dá uma ideia de quê? De você ser salvo de alguma coisa, né? Eu não sei por que ele... Entendeu? Isso aí foi a razão foi a seguinte. O espiritismo ele não tem esse caráter, vamos dizer, salvacionista, não é nada disso. É o que você está dizendo, é o caráter de crescimento. Mas é porque havia vamos chamar assim, uma frase que era repetida normalmente, que era: fora da igreja não há salvação. E ele então mudou, ele disse: não, fora da igreja, é fora da caridade que não há salvação. Mas nesse sentido, a caridade entendida dessa forma. Tem uma passagem do Paulo, de São Paulo, falando sobre a caridade, né? Que ele dizendo que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que uma série de fatores, né, importantes, ele disse, mas que se ele não tivesse caridade, quer dizer, que ele nada seria. Quer dizer, ele podia ter todas as coisas, todas as qualidades, mas se ele não tivesse o amor no sentido de caridade, ele disse: se eu não tivesse esse amor, não tivesse essa caridade, eu simplesmente não seria nada. E a caridade é entendida nesse sentido, é do amor em ação. Isso que é importante. E volto a dizer, sem ideia de cobrança ou de colocação, está vendo como eu sou importante, eu estou ajudando muita gente. Não, a caridade tem que ser humilde, tem que ser feita sem pensamento em retribuição de Deus. Não, vou cobrar de Deus depois porque eu estou ajudando. Só um fato desse aí, não que a ajuda não seja importante, mas quando a gente começa a querer fazer barganha com Deus, fazer trocas, a coisa já não está muito boa. Não que a gente, não que a gente deva deixar de fazer, não, pelo contrário. Deve fazer, mas sem esperar a recompensa, sem esperar a volta, a troca. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, né, nesse trecho também, é interessante a gente observar o seguinte, que isso em todos os meios humanos, né, a gente verifica isso. Como é que eu vou dizer? A gente fica muito preocupado, muitas vezes, com aquelas normas, aqueles rituais, aquilo que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Não, tem que fazer isso. A pessoa tem que ir a um templo, tem que rezar de uma forma tal, tem que fazer tal coisa. E o que acontece é que nada disso é necessário.
É lógico que a pessoa que se sinta bem indo a um templo religioso qualquer e cumprindo com determinados rituais, que, se a pessoa se sente bem, ótimo, que continue fazendo assim, dessa forma. Tio Mas, Sérgio, assim... só uma parte. Eu acho admissível a pessoa que ainda tem, né, aquela crença, né? Eu acho admissível isso. Mas a pessoa, a partir do momento que ela começa a ter um outro entendimento, até o entendimento da doutrina, começa a estudar a doutrina, ainda continua com esses procedimentos. Aí já fica um negócio meio, né? O que acontece é que nós, provavelmente, nós, por exemplo, nós fomos católicos durante muito tempo, fomos protestantes, quer dizer, no caso do cristianismo, se nós estivéssemos lá na Ásia, por exemplo, nós pensaríamos talvez de uma maneira diferente. Mas essas tradições, elas têm um peso muito importante nos nossos hábitos, na nossa vida. A pessoa não se liberta não se liberta, não digo no sentido depreciativo, não. Eu digo, não se afasta de certos hábitos de uma maneira, de um modo rápido. Ainda preserva. Vou trazer um exemplo que normalmente a gente não vê as pessoas falando nisso aí. Chico Xavier, ele continuava com certos hábitos católicos. Ele cresceu dentro do catolicismo. Vamos dizer, hoje em dia se fala muito no mentor, mas o espiritual dele viveu dentro da igreja por séculos. Ele continuava mantendo imagens em casa, porque ele gostava disso. E que mal tem isso aí? Nenhum mal. Exatamente. Por exemplo, no Brasil nós temos uma ligação muito grande com as religiões africanas. A tradição nossa, uma parcela imensa da população, a tradição é toda ela africana. Ou seja, eles vão procurar, sem ser conscientemente, mas o peso do inconsciente ele traz de volta, ele está presente no espírito. Então, as manifestações de religiões africanas, elas aparecem misturadas praticamente em todas as correntes cristãs, porque é natural isso aí, inconscientemente a pessoa tem essa ligação, seja na Umbanda, no Candomblé e outras correntes religiosas africanas também. Uma parcela imensa da população do Brasil praticamente vem da África. Quer dizer, e isso é natural. Mas aí ocorre uma coisa que é interessante. Entre os espíritas, por exemplo, uma parcela enorme de espíritas ainda tem muita coisa, principalmente do catolicismo. E é de estranhar, isso aí não é normal. E faz mal isso aí? Nenhum mal. O mal vamos dizer, a pessoa olhar para isso aí, olhar vamos dizer, com desprezo
como os judeus faziam com os samaritanos. Quer dizer, exatamente. vamos discriminar. E discriminar Exatamente. porque estão fazendo, desde que estejam fazendo o bem, ou seja, praticando a caridade, caramba, é ótimo que as pessoas tenham a liberdade de expressar o seu modo de cultuar com toda a liberdade e que tenham toda a oportunidade para isso. Não que a pessoa vá fazer mal. É ruim quando a pessoa começa a se fanatizar e pensar que a sua seita, o seu clube religioso é mais importante do que os outros e começa a perseguir os outros. Isso aqui é mal. E aí a gente verifica o seguinte: é engraçado, são todos cristãos. Que cristianismo é esse? Onde é que a gente vê no Evangelho uma mensagem dizendo que não, que tal seita que é importante, que o... Congelou. Nada disso. O ensinamento que a gente percebe é esse que o Kardec está trazendo, que os espíritos colocaram, né? Quer dizer, todo o Evangelho, as leis morais que trazem no Evangelho são todas no mesmo sentido. Quer dizer, fazer o bem às outras pessoas, sem olhar quem ele seja. Então, vamos ajudar sempre que possível. Essa aqui é a lei maior. Na verdade, como você falou, Jesus ele veio e ele deu um ensinamento de como você deve proceder perante a vida, perante o próximo, né? Isso. E falou e se referiu a um pai. Mas realmente não falou de religião nenhuma. Mas aí, o homem sentiu necessidade de criar uma religião. Ela foi criada. Beto, fecha teu som. Estou ouvindo, pai, não estou ouvindo. Beto, tira o som. Fecha teu som, Beto. Então, o homem sentiu a necessidade de criar uma religião, porque a religião, na verdade, foi criada pelo homem, né? Então, o homem não sabe viver sem uma religião. Então, o que hoje nós temos como regra, né? A que religião você pertence? Aí a pessoa diz assim, eu não pertenço a religião nenhuma. E realmente não precisa pertencer a religião nenhuma. Se ele está imbuído daquele sentimento do bem, da caridade, do amor, né? Basta ler. Todos têm isso. Assim, se uma pessoa... Eu conheço muita gente que não acredita em Deus, mas que ajuda. Mas isso é uma coisa nato na gente? Será que é nato? Né? Ou a gente vem para cá, a maioria vem meio que ignorante, e deve ser por isso que a gente vê tanto desvio de conduta, né? Porque eu fico pensando nisso, né? Se a gente, né? Não sei, enfim. Eu considero que o conhecimento, por isso que eu friso nisso, o conhecimento é necessário, né, para você entender, porque se nós não, quando a gente vem para cá, a gente tem um esquecimento. As religiões fazem parte da nossa vida e ela é boa para muita gente e faz muito bem, porque ela norteia uma conduta que você tenha que tomar, né? Isso vai te ajudar. Eu acredito, eu posso estar errado. Não que isso seja ruim, talvez seja bom também, mas eu acredito que muita gente faz o bem, né? Porque sabe que se não fizer vai ser punido por um Deus, né? E isso me traz também a razão do qual a gente não sabe, a maioria não sabe que existe
a vida depois da morte, né? Talvez para a gente aprender de forma natural que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ajudar o próximo, que isso faz parte, independentemente se você acredita que você vai ter vida depois ou não, né? Eu acho que o fato do esquecimento também vem um pouco disso, né? Da gente crescer aqui através dos nossos atos, né? Eu acho que também tem isso também. Eu acho que se a gente soubesse, né, eu acho que a gente está longe ainda de saber que existe alguma coisa além dessa vida, porque eu acho que a gente ainda está muito atrasado. Eu acho que o homem ainda precisa crescer muito, porque eu acho que desde o momento que ele sabe, ele vai começar a fazer porque ele acha que se ele não fizer, ele vai para o inferno, vamos dizer assim, né? Eu não sei se a humanidade está preparada, mesmo que isso seja bom, mesmo que as pessoas façam porque elas acham, elas vão acabar fazendo e o bem vai ser maior, mas elas não vão estar mudando elas mesmas, né? Elas vão estar fazendo porque elas acham que se elas não fizerem, tá entendendo? Né? Uhum. Uma coisa que é interessante, isso eu vou falar rapidamente por causa do tempo, né? É que os estudos que já fizeram a respeito do assunto, então, eu lembro de um pesquisador italiano, o Ernesto Bosano, ele falando sobre as religiões, e ele dizendo que praticamente no mundo inteiro vamos dizer, as sociedades humanas, os grupamentos humanos, eles têm sempre uma ideia de um ser superior, que chegaram a esse resultado por fenômenos que eles viam. Quer dizer, nós, hoje em dia, principalmente no nosso meio espírita, nós poderíamos chamar de fenômenos mediúnicos, que algumas pessoas viam pessoas mortas e eles tinham um cuidado muito grande com os mortos, eles tinham cerimônias para lembrar dos mortos. Muitas sociedades primitivas tinham essa ideia de que os mortos continuavam vivendo com a evolução mesmo do pensamento humano, começou a se ter uma situação em que as pessoas começavam a pensar, quer dizer, como é que eu estou aqui? Como é que existe uma árvore? Como é que existe um rio? Como é que existe isso ou aquilo? Quer dizer, e criavam, então, certas situações, vamos dizer, naquelas pessoas que pensavam, e que havia alguém, alguma coisa que havia criado aquelas coisas, mas o mundo onde se vivia. Só que não tinha uma ideia a respeito do assunto, e isso aí ocorria praticamente em todas as sociedades, e à medida que elas iam evoluindo, vamos chamar de se civilizando, essas ideias elas se tornavam mais presentes. E a preocupação, então, de agradar esse ser maior é que havia, então, começavam a separar, cada povo tinha lá as suas divindades, quer dizer, os seus seres mais importantes. E é interessante a gente observar com o povo judeu a ideia, por exemplo, de Jeová, que era aquele ser superior que dirigia aquele povo, mas eles adoravam, antes de Jeová, um outro Deus, que era o Deus vamos dizer, daquela região da Palestina, eles chamavam de El, ou tinha o outro, que era o Baal. Quer dizer, cada povo, então, tinha
lá o seu Deus particular. E essas ideias, elas são comuns entre os seres humanos. Só que, para ser mais rápido, com o desenvolvimento da civilização, ocorreu que no século XIX ainda, no século Kardec, né, seria, vamos chamar de um cientista social, né, que foi o Augusto Comte. Ele criou o positivismo e as ideias do positivismo estão muito presentes na história do Brasil, inclusive na bandeira do Brasil. O lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Antes, o lema do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E os positivistas brasileiros que colocaram o lema na bandeira cortaram o amor, só a ordem e o progresso. Eu acho que ele já estava adivinhando que o amor estava um pouco longe. Mas aí, falando no Comte, as sociedades, principalmente mais avançadas, elas, por causa da história da religião cristã, que foi deturpada, que foi modificada pelos cristãos mesmo, eles começavam a não acreditar mais na religião, não acreditavam mais num Deus. E o Comte, ele simplesmente acabou com a religião, a ideia do positivismo, mas não tem religião. Mas verificou o seguinte, que há uma necessidade, o ser humano ele tem uma necessidade de religião. Ele aí, o que ele faz? Ele criou uma nova religião, a religião da razão, e chegou a fazer, parece um desfile com uma deusa razão, que seria aquela deusa que iria nortear o entendimento humano, a civilização humana. Ou seja, ele verificou que o ser humano ele tem uma necessidade de seguir alguém, de seguir alguma coisa que não se sabe o que é. E essas ideias de julgamento final, de um dia de juízo, isso aí, para as pessoas mais esclarecidas, elas começavam a não fazer sentido mais. Porque se as religiões pregavam Deus é bom, Deus é misericordioso, então como é que um ser que é onisciente, é único, é onipotente, ele pode tudo, e é bom, como é que ele vai criar alguém? O ser que ele cria necessariamente tem que ser alguma coisa boa, porque se ele é onisciente, se ele sabe tudo, o que ele cria é perfeito. Então, como é que esse ser que ele criou, perfeito, ele vai pegar esses seres e jogar no inferno e levar outros para o céu? Quer dizer, as coisas não faziam muito sentido. Não faziam sentido nenhum, aliás. Não. E os espíritos vêm lembrar, trazer uma porção de lembranças, que são essas lembranças do Evangelho, para restaurar o ensino cristão de verdade, o ensino do Cristo, o ensino de Jesus. Que Jesus
não falava nada dessa questão de julgamento final, quando isso aparece em parábolas, são parábolas só são simplesmente histórias, mas aí vem com a explicação da reencarnação. Ou seja, nós estamos aqui progredindo, uns mais rapidamente, outros menos. Os problemas que nós enfrentamos aqui são problemas ou provas que nós temos que passar, ou são problemas que a gente chama de expiações, que para a gente consertar os erros passados. Mas ninguém veio aqui para sofrer, né? O problema não é o sofrimento. Quer dizer, então, essa ideia de Deus, ela trazida pelo Espiritismo, ou seja, a ideia de religião, de religação, a gente fala em religião com religação, a gente nunca teve desligado, a gente sempre esteve ligado a Deus. Nós é que procuramos não ouvir vamos dizer, os bons conselhos, né? Mas até hoje se discute, então, esse problema do conceito de religião no Espiritismo. O Espiritismo é uma religião ou não é uma religião? O próprio Kardec, inicialmente, ele não falava em religião, ele falava em uma doutrina com consequências filosóficas e morais. Tanto que ele fala nas leis morais, que são as leis importantes do Evangelho, e só no final da vida dele, né, da encarnação, ele fala sobre o conceito que ele traz de religião. Ele diz que, filosoficamente, o Espiritismo é, sim, uma religião, mas não uma religião como o conceito já afirmado vamos dizer, pelas enciclopédias, pelos dicionários, e aí, naquele conceito, ele não é religião, porque ele não tem sacerdote, ele não tem ritual, ele não tem uma série de coisas que as religiões, todas elas praticamente têm. Ele diz que o Espiritismo não tem nada disso. Mas como ele tem, vamos dizer, uma sua teologia, como ele acredita em Deus e dá os caracteres, os atributos que Deus não pode deixar de ter, quer dizer, pelo menos aqueles que nós podemos entender no momento, né? Por esse lado, o Espiritismo é uma religião. Mas voltando, mas há sempre essa necessidade da religião, da explicação de um ser criador de todas as coisas, né? Senão a gente não entende o mundo em que a gente vive. Estou falando demais, pô. Eu falo assim, qual é o conceito de religião? Como você falou, pelo conceito que está lá no Aurélio, aí o Espiritismo deixa de ser uma religião. Mas aí eu pergunto, o que é a vida, né? É o nascer, viver, né? Crescer e morrer. E aí? A gente está dentro de um contexto, né? Então, no conceito de religião, o que seria, por exemplo, reconhecer um ser superior, porque a gente sabe que o que nos cerca, não é possível que não tenha uma inteligência superior. Então, em algum momento, você vai ter que entrar nesse contexto, né? Que nem a ciência que a gente, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente não sabia que o ar existia, né? É invisível. A gente aprendeu que o ar existe.
Então, acho que a gente tem o livre-arbítrio para fazer as coisas que a liberdade, e a partir dessa liberdade a gente ia evoluindo, ia crescendo, ia aprendendo, e descobrindo o porquê das coisas, né? Eu acho que um dia a gente vai chegar a essa questão de nós precisamos ajudar o próximo, né? Pois Enfim, como se fosse uma ciência. Isso aí. Não, mas no final das contas, é uma ciência, só que é uma ciência diferente da ciência material. Mas o ensinamento de Jesus é exatamente nesse sentido. Quer dizer, ele é tão simples que é difícil de ser seguido. Ele diz, vocês querem viver bem? A melhor maneira de viver bem é ajudar as outras pessoas, com sacrifício ou sem sacrifício, mas essa que é a coisa importante. Ô, tio Sérgio? Sim. Por exemplo, Antes que eu esqueça, se de repente eu sumir do ar, é porque o meu celular está acabando a bateria. Pai, vamos encerrar, porque já são 9, né? Depois, lembra de fazer o que a gente vai falar na semana que vem para estudar. Vamos. Não, eu ia falar só, mas aí deixa esse tema para depois. Eu ia falar de mundos felizes e mundos infelizes. Como no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos Superiores falam sobre isso, né? Como é que a gente pode conceber? Não vamos nos alongar muito, não. Esses mundos felizes, né? Se nesses mundos felizes todos são felizes, então a caridade, vamos dizer assim, propriamente dita, como é que funciona? Se todos são felizes. Então é um tema para a gente até pensar na próxima reunião, entendeu? Ou aqui na Terra, na situação em que a Terra se encontra, de um mundo de provas e expiações, um mundo inferior ainda, a gente tem que levantar essa bandeira da caridade, né, da ajuda do próximo. É como se fosse assim um esforço de cada um de nós. Mas nesses mundos felizes a coisa funciona de forma natural, né? Mas vê só, estou chutando aqui, podem concordar ou não, à vontade. Mas vamos dizer, mesmo num mundo feliz, ocorre o seguinte: provavelmente nem todos estariam no mesmo estágio de conhecimento, de evolução espiritual. E aqueles que estivessem numa posição mais elevada é que estariam ajudando aqueles que estariam numa posição um pouco menos elevada ainda. Então, a possibilidade de ajuda, ela se dá em qualquer circunstância. Sim. José, também eu pensei que a gente pode estudar esse capítulo, mas eu pensei também, nesses mundos mais evoluídos, acho que, como você falou, esses espíritos, essas pessoas que vivem lá, a função, uma das funções é elaborar, ajudar pessoas de lá e de outros mundos, que eles devem ser bem mais adiantados, e seria uma ajuda interplanetária, várias funções, né? O trabalho não acaba nunca, né? De amor, né? Que a gente está falando. Isso. Seria isso, tio Sérgio? Pois o meu entendimento é nesse sentido. É que é uma coisa difícil a gente imaginar como é que poderia ser a vida em sociedades muito mais evoluídas. A gente fica pensando, vem aquela ideia da religião antiga, não, que a pessoa vai para o céu, então fica lá no céu, numa nuvenzinha, balançando, então, fazendo o quê? Caramba, os espíritos dizem, Deus criou sempre e continua criando, quer dizer, a lei do trabalho, ela funciona sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Muda o tipo de trabalho,
a pessoa, vamos dizer, em sociedade mais avançada, não precisa mais de ficar quebrando pedra com picareta, mas tem um outro tipo de trabalho mais avançado, com certeza. Aí é que eu penso assim, que a gente tem que viver no mundo nosso, quer dizer, onde nós estamos, fazendo aquilo que nós podemos fazer e que nós sabemos fazer, procurando avançar sempre no natural, procurando ajudar sempre, mas sem preocupações extraordinárias. Não, simplesmente viver. Não é como o Zeca Pagodinho fala, deixar a vida levar. Não, a coisa não é assim. É a gente dirigir a vida, fazer aquilo que é possível fazer. Quer dizer, isso aqui é coisa importante. Mas, volto a dizer, é a maneira como eu penso. Nada da gente ficar preocupado demais em fazer coisas grandiosas. Não. É simplesmente aproveitar a oportunidade pequena que a gente tem ainda, que é o que a gente pode fazer, e ajudar a fazer essas pequenas ajudas, porque com certeza vai chegar um dia em que a gente vai precisar de ter mais força. Primeiro a gente tem que aprender, né? Mas é isso aí. Essa frase, fora da caridade não há salvação, não é do Kardec, não, né? É do Espírito da Verdade, não, né? Não. O Espírito da Verdade que falou essa frase, né? Não, nem ele, nem isso aí. Porque, veja só, essa questão de salvação, mesmo na doutrina espírita, Aquele linguajar de salvação não tem essa ideia de salvação. Mas a frase foi dita por quem? Não, eu disse, porque havia um lema na Igreja Católica. Isso eu já entendi. Mas a frase foi dita por quem? Agora eu não sei. Eu acho que foi o Espírito da Verdade. O pessoal atribuiu ao Allan Kardec. O próprio Allan Kardec falou que se houvesse fora do Espiritismo não há salvação, foi o Chico Xavier. Ele deixaria a doutrina de lado, né? Não, foi o Chico Xavier. Ou foi o Chico? É porque, veja só, ele não podia dizer, por exemplo, fora da verdade não há salvação. Mas o que é dizer fora da verdade? O que é verdade? Nós não sabemos o que é verdade. Não, nós já sabemos, a gente sabe algumas verdades. Uma das verdades é que a gente não morre, a gente encarna, isso é uma verdade. Ela é relativa ao nosso estágio. Não é relativa. Mas ela não é relativa, ela é um fato concreto. Porque, vê só, cada seita religiosa tem a sua verdade. Não, a minha igreja é que salva. Aí, caramba. Mas aí é o problema, isso é o problema do adiantamento de cada um, para ter capacidade de entendimento. Pois é, e é isso que ele disse. Ele não podia dizer fora da verdade não há salvação. Não, mas eu não falei fora da verdade, não. Fora da caridade. Não, pois é. O que eu estou dizendo é isso, é que ele não podia dizer fora da verdade, mas ele diz fora da caridade. Caridade é o quê? Como eu disse, caridade é muita coisa. A ideia do amor. Exatamente. O amor em ação. Caridade é o que Jesus exemplificou na vida dele. Jesus pouco falou, mas muito exemplificou. Exatamente. A explicação dele era pela caridade, vários tipos de caridade. Ele curava, ele ajudava, ele dava entendimento a São Tomé, por exemplo, que não acreditava que ele voltaria. Como era possível uma pessoa morrer e voltar? Pois é, mas veja só. Ele volta e fala para São Tomé. São Tomé ouviu dele, você, como que diz assim, você o tempo todo não acreditou no que eu falei, então eu estou aqui para te provar que não existe a morte. Pois é, vê só essa questão
do lema que foi colocado como o lema do Espiritismo, é essa questão de fora da caridade. Caridade é o quê? É exatamente amor. O amor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nos grandes feitos, como nos pequenos, tem que estar presente essa ideia de amor. E é o que o Paulo falou, o São Paulo falou. Ele podia ter tudo, mas se faltasse o amor, se faltasse a caridade, em algumas Bíblias parece que aparece amor, e em outras aparece caridade. E se faltasse isso aí, ele nada seria. Mas eu acho que a caridade é exatamente um passo para o amor. Exato. Entendeu? Quando você passa a ser caridoso, você vai fortalecendo seu amor ao próximo. Exatamente. Até que ele coloca a caridade, o conceito de caridade. Eu só tinha uma dúvida só. Quem falou essa frase? Se foi o Espírito da Verdade, se foi Allan Kardec. Vou dar uma olhada aqui para ver. Vou perguntar. Também não sabe, não? Sabe, não? Eu procurei no Google aqui rapidamente, mas não achei. Eu acho só que foi o Kardec que falou. Eu achava... Normalmente, quando ela é colocada no centro espírita, aparece Allan Kardec embaixo. Não, foi ele mesmo. Foi no livro dele. Eu achava que mas eu não sei Kardec... se foi ele que criou ou se foi o espírito que falou por ele, né? Eu achava que foi Kardec, porque, como o tio Sérgio falou, que na época tinha aquela frase, fora da igreja não há salvação. E Kardec usou essa frase para dizer que fora da caridade não há salvação. Mas essa salvação é no intuito de fazer referência à frase que a igreja falava na época, entendeu? Acho que foi Kardec mesmo. A salvação que ele quer dizer é você se livrar dos sofrimentos. Você sofre muito hoje nessa vida porque você ainda é muito ignorante. Quanto mais você aprende as coisas que foi exemplificada por Jesus, menos você sofre. Imagina para uma pessoa que acredita, por exemplo, como nós, eu tenho convicção total de que eu não vou morrer, que eu só vou passar de uma vida para outra vida, em outras condições. Então, o sofrimento para mim acaba sendo muito menor do que para uma pessoa que acha que os problemas que ele está sofrendo aqui é um inferno, porque vai acabar levando ele para a morte, ele vai deixar os problemas com outras pessoas, entendeu? Ele sofre muito mais. É a proporção que você dá. Exatamente. Então, você acreditar na vida após o desencarne é um bálsamo para todo mundo. Mas veja só, nesse sentido aí que é interpretado o Espiritismo como o consolador prometido. Porque ele traz essa consolação. Exatamente. A pessoa continua vivendo e continua sob a mão de Deus. Sob a mão de Deus com a sua própria consciência, né? Pois é. Você não pode nunca perder essa consciência. Você nunca vai se unir a outras consciências. Você vai ser a sua consciência. A individualidade individualidade. Por isso que a gente tem que se esforçar o máximo possível, como foi dito aí. O máximo dentro das nossas possibilidades hoje. A gente não é santo. A gente está lutando para vencer nossas mazelas. Orgulho, amor próprio, ambição. Entendeu? A gente tem um monte de coisa para superar. Mas já entendemos que a gente precisa fazer alguma coisa também para o outro lado, entendeu? Para ir fortalecendo esse outro lado. E a caridade é um caminho excelente para isso. E a caridade abrange muitas coisas, como já foi dito aqui também, né? A caridade não é dar dinheiro, não é ajudar o que pede esmola, não é só isso. Isso é o mínimo da caridade. Isso é o mais fácil da caridade. A caridade é você prestar a tua ouvido, dar uma palavra, amparar alguém que está numa dificuldade muito grande. Então, isso tudo é caridade. E, às vezes, pessoas perdem a oportunidade quando você está numa situação que tu está vendo lá uma pessoa que cruzou o teu caminho da vida, ou no trabalho, ou na rua, ou com teus amigos, e está no desespero total, e às vezes você deixa de dar um ouvido ou dar uma palavra com essa pessoa, entendeu?
Às vezes, emprestar o ouvido para ele desabafar e falar tudo que ele pensa, que ele pode até dizer para você, eu estou pensando em me matar. Entendeu? Aí, pô, você já apareceu ali na hora, você vai dizer para ele, pô, peraí, cara, tem outros caminhos, não é por aí. Então, isso é caridade também. Então, tem muitas formas. A gente ainda é muito ignorante, tem muito que aprender. E esses estudos é para isso, porque a gente discute, vai ouvindo e vai aprendendo. E vai ouvindo a opinião dos outros e vai confrontando com as nossas visões de vida, né? Porque cada um tem uma experiência, uma visão de vida. Você vê, é isso aí que o Espírito de Verdade trouxe como um outro lema do Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Amor e conhecimento. Quanto mais conhecimento se tem, mais possibilidade se tem de praticar a caridade. Quer dizer, há uma necessidade, falam até naquela questão das duas asas. Uma é o lado do amor e a outra o lado do conhecimento. Se desenvolver só uma das asas, não dá para voar direito. Na minha mesa de trabalho, eu tinha assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu li aquele troço todo dia, até hoje eu não aprendi direito. Não, isso é normal. Isso é normal. Você quer ver só? Eu lembro sempre do Edu, né? O Edu dizendo, pô, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse, pô, será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Não amo nada, pô. Eu amo primeiro meus filhos, pô, amo minha mulher, amo minha... Aí, Deus está lá, eu acho que no terceiro lugar, no quarto. A gente lembra muito de Deus nas dificuldades, a gente lembra de Deus. Mas aí ocorre uma outra coisa também, que é minha maneira de pensar. Não quero que ninguém pense, se sinta obrigado a pensar da mesma maneira. É que é uma coisa que a gente não deve estar se preocupando muito com isso, não. Demonstrar o amor a Deus, como eu vou demonstrar o amor a Deus? De uma maneira muito simples, que é o ensinamento de Jesus, praticando a caridade. Não é eu querendo rezar lá para o céu e ficar querendo subir. Não, é simplesmente ver a coisa, vamos dizer, num plano mais horizontal. Quem está precisando de ajuda? Vou ajudar. Essa aqui é a coisa importante. Agora, não adianta, por exemplo, eu ia ao templo religioso, não, eu vou lá e eu rezo sempre, e vou lá do centro espírita, eu fico lá, assisto todas as palestras do Divaldo, vou lá e bebo água fluidificada sempre, tomo passe. Aí, pô, peraí, caramba, e o que você faz com o teu vizinho aí que está precisando de alguma coisa? O que você faz? Pô, tá vendo o cara na rua lá? Tinha que agir como o samaritano, que a gente não faz ainda, né? A gente não consegue fazer. Exatamente. Mas isso é que é importante. Mas ficar preocupado, não, Deus está me vendo, Deus vai me castigar. Deus não castiga, pô. O conceito espírita de Deus... O homem é que se castiga, né? Muitíssimo maior. Não, é simplesmente uma lei. Nós estamos sujeitos a uma lei para o nosso progresso. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. O problema é que essa ideia de um Deus punitivo, ela ficou enraizada há muito tempo, né? Foi para efeito de domínio. Pois é, domínio do clero, né? É o que já foi dito aí. O ser humano precisa de um líder, precisa de alguém que o conduza. Então, a gente encontrar sempre, ou na religião, na política, no futebol, e tudo vai ter um líder que vai conduzir. O negócio do Deus, mesmo que a gente queira, a gente não consegue amar a Deus.
E outra coisa, Deus precisa do nosso amor? Não, o amor promana dele, não de nós para ele. Né? Então, é um negócio meio difícil da gente conceber, né? Mas vamos terminar? A conversa tá boa, porque a hora passa, a gente nem sente, cara. Poxa. Engraçado. Uma coisa. Pai, não vai escolher o negócio antes que esqueça. Eu não sei. Zé, eu botei para gravar, tá? Eu gravei, eu esqueci, aí gravei a partir de uma certa parte. Só depois que eu falei. Oi? Depois eu vou botar. Tem que falar o tema. O tema da próxima. O tema. Pode abrir aí. Então, porque vai ser o livro dos espíritos, né? Tio Sérgio, abre aí o tema para a gente para semana que vem. Eu queria que vocês colocassem. Então a gente faz a prece, encerra e depois a gente coloca um tema no Zap, no WhatsApp. Tá bom. Só aproveitando esse finalzinho, a bateria está aguentando aqui, já avisou que vai acabar, mas uma coisa que eu achei interessante. Vocês estão me ouvindo? Estou, eu. Oi, tia Ilka. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. É bom te ouvir. Vocês estão me ouvindo? Cadê a Silvinha? Uma cobra jacaré comeu ela. Ela já está. Acharam o vídeo, né? Silvinha. Tá. Minha mãe está aí, a tia Ilka quer falar com ela. Não, bora o Samuel aí para a gente cantar um parabéns para ele agora. Depois de terminar. Samuel. Senta aí. É verdade. Faz a prece. Ô, Samuca. Faz a prece, Zé. Vai cantar parabéns? Vamos fazer a prece. Primeiro, Depois, tá bom. Então vamos lá. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Que todos nós sejamos ajudados e auxiliados dentro das nossas necessidades, né? E que possamos continuar com essa reunião que, com certeza, traz muito alento e muito conforto para todos nós, né? E que os nossos amigos da espiritualidade estejam sempre conosco, nos ajudando e nos amparando, e que a família não esteja só circunscrita a isso aqui, mas a todos, né, que aqui não podem comparecer, mas também a todos os nossos amigos e familiares no mundo espiritual. Obrigado, Senhor, e vamos, nesse momento, pedir por todos aqueles, né, que necessitam, que estão precisando de ajuda. Hoje temos aqui presente a Ana, né? A Ana está conosco aqui de novo, já saiu daquela situação mais delicada, graças a Deus, e muito bom. A gente está muito feliz por isso, e também festejar o aniversário do Samuca. Vamos cantar parabéns para ele. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Graças a Deus. E aí, Samuca? Parabéns para você. Essa data querida, muito feliz. Muitos anos de vida. Viva Samuca! Ei, Samuca, cadê você, Samuca? Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuca. Um beijo. Um beijo, Ana. Fica com Deus. Beijo. Cadê o bolo? Beijo. Beijo, Ana. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Tchau. Cadê a Madalena? A Madalena vem semana que vem. Ela recebeu uma visita, aí não pôde entrar no Skype hoje. Ela falou que ia entrar, eu estranhei.
Tchau. Tchau, boa noite para vocês. Tchau. Tchau. Boa noite para todos. Obrigada. Ellen. Tchau, Mara. Tchau, Ana. Um beijo. Obrigada. Ana, Beijo. Fica com Deus. melhoras. Melhoras. Já tá bem, né? Tem Ô, que ser Cris. assim, Beto. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Também. Boy. Oi, Cláudia. Tô bem. Ô, Cris, tô Muita aprimorando gente meus não pães. Não sabe Sheila, cadê hoje. o Enzo? Sheila, eu quero. Cadê o pão, Sheila? Eu Cadê quero o pão? Eu tô aprimorando Ai, meus delícia. pães e eu tô Tava começando a comida, cultivar. Cada pão gostoso você faz, hein? Caramba. Broa tava uma maravilha. Deixa a gente com água na boca, né? Você ainda nem Bom, ela fez. gostoso. Pão de batata. Caramba, aquele pão tava bonito, hein? Batata doce. Batata. Eu tô aprendendo a fazer o fermento natural em casa. Ah, é? Eu uma vez, há muitos anos, eu fazia um pão com fermento natural e a gente fazia e ia passando para um, depois ia passando para outro. Era um pão delicioso, você lembra? É. Parecia um alien. Ele crescia. É, A Verdade. pizza também, né? Dá pra fazer Era uma pizza também. delícia. Hoje é dia da pizza, gente. Vamos comer pizza. Eu vou comer pipoca agora. Eu Ou não também. fala não, mas às vezes a vizinha faz pipoca 11 horas da noite. Eu sinto aquele cheirinho de pipoca morrendo de vontade. Eu faço Todo também. dia, 11 horas da noite, Cláudia? Não, não é todo dia, mas volta e meia. 11 horas da noite, eu sinto o cheiro de Vai ver que pipoca. ela faz essa hora para vender do outro dia. Vai ver filme, né? O Vai ver pessoal sofre lá na minha casa. Eu também Vai faço ver. pipoca todo dia. É bom, né? Pipoca doce, então. Não, a doce não. É pipoca Essa- na A doce não pode, mas que é melhor, é melhor. Só que eu tenho um problema com a casquinha da pipoca, aquelas casquinhas. Ah, no dente. Elas entram mas dentro. depende do milho. Tem milho que não fica quase, A não. minha mãe engasga. Também engasga. Eu fico com ela entra entre o dente e a gengiva. Isso. Horrível. Eu já tive inflamação, fístula, por causa de casquinha de pipoca. Nossa, faz pipoca. O fio dental não tira, não? Beto, às vezes eu nem vejo. Às vezes eu Não, nem uma vez vejo. eu estava com a gengiva inflamada, sangrando, e aí comecei a fazer massagem todo dia. Aí depois de alguns dias eu vi a pontinha da casquinha saindo. Aí era ela que tinha entrado e inflamou. Né? Ai, não É como isso mais aí. pipoca. Com a sorte que eu tenho. Gente, essa semana o Enzo deu um susto aqui, cara, que ele foi comer farofa, ele aspirou a farofa. Caramba! Se engasgou. Com o tempo. Caramba! É um perigo, né? Sheila, você já aprendeu o adora método de engasgo, né? E aí ele, na colherada, ele fez assim, sabe, uma coisa assim. Ah, entrou, né? Entrou pelo lado errado. Cara, Beto, Sheila, pessoal, já- eu vou Oi. sair que a Ana tem que tomar insulina. Vai lá. Tchau, Ana. tchau, Tchau, Mara. gente. Dá um abraço em todos aí, em São Paulo. Obrigada. Ana, você tá bem, viu? tá Eu gostei de te bonitona. ver também. Tá bonitona. Até semana que vem. Obrigado. Meu Deus, se cuida aí. Melhor. Claudinha. Lembra da Claudinha? Lembro. Lembra? Eu não esqueci de ninguém, não. É só ser maluca. Mas isso aí a gente já tá assim também, Ana. Vocês dois. Passa dos 50. Não, fiquei maluca. Isso é normal, isso é normal. Tchau, gente. Fica Bom com ver Deus. você. Tchau. 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 Ficam com Deus. Ah, você também. Tchau. Ô, Sheila, mas você já aprendeu o método de desengasgo de criança, né? Então, aí primeiro eu dei umas batidinhas nas tem costas, aqui- depois inclinei o corpo dele para pra frente, fiquei frente. batendo nas Isso. costas, mas ele demorou para conseguir respirar, né? Porque Caramba. ele tentava respirar e tossia mais ainda, aí ele foi ficando cansado, né? Aí, É um bom, susto, né?
É uma coisa importante de todo mundo aprender, sabia? É manobra de quem? Esqueci o nome do cara. Heimlich. Isso, é. Lá nos Estados Unidos tinha pra caramba isso nos bares, restaurantes. Tem que ter muito sangue frio, não tem? Putz, grilo. Tem que ter sangue frio, porque você tem que... Porque na hora você não consegue lembrar na hora de você nada. fica nervoso, né? Pô, no outro dia eu tive que soprar na boca porque ele enfiou o queijo no nariz. Caramba! Deus. Nariz. Caramba. Aí eu dei um soprão, saiu um pedaço. Aí depois de algum tempo eu tô vendo lá dentro uma pontinha branca e dei outro soprão, saiu um pedação de queijo. Ele ficou enfiando queijo no nariz. Ai, Sheila. O Nicolas, quando era pequeno, uma vez a gente tava na piscina, aí ele tá brincando normalmente. Aí quando a gente subiu, ele falou que tava surdo. Eu falei, entrou água, né? Aí eu fiz aquilo, mandei ele deitar para ele poder, para a água escorrer e tudo. Aí nada. Falei, deixa eu ver. Quando eu olhei dentro do ouvido dele, tudo branco. Aí eu comecei a perguntar o que foi. Aí ele foi me mostrar o que eu tinha colocado, um pedaço de isopor. Com água, o que aconteceu? E já tinha uma semana. Ela foi quando o Pedro esteve aqui. Enfiou aquele com água. O que aconteceu? Aquilo inchou. Fui eu para a clínica, ninguém conseguia tirar, porque quando pegava, saía as bolinhas vai se desfazendo, né? É um trabalho, né, Beto? É um trabalho. O Miguel, a Raíssa, estava com uma bolinha no ouvido desde o ano passado. Caramba! A Patrícia viu bolinha, né? É uma continha, tipo conta de blusa, né? Pequenininha. Aí ela perguntou assim, Miguel, você botou isso no ouvido? Não, foi o meu coleguinha, o fulano da escola. Pô, o fulano da escola era da outra escola, do ano passado. Ele estava com ponta azul, que já estava grudada no tímpano. Já fazia parte. A Leila, a minha prima, uma vez, também todo mundo pequeno, né? Aí chegava perto da Leila, a Leila parecia que estava fedendo, uma coisa podre. Aí deve ser o quê? Catarro, aquela coisa, sinusite e nada. E naquele tempo, né, a Leila é da minha idade, não se ia médico por qualquer motivo, né? Se ia no médico quando estivesse passando mal mesmo, né? E nada de ver o que estava acontecendo. Aí a minha tia Hilda resolveu olhar dentro do nariz da Leila para ver se estava com alguma melequinha, alguma coisa. Olhou e viu um negocinho assim verde. Aí pegaram uma pinça e puxaram. Era um feijão. Tava brotando. Caracoles. Ia nascer um pé de feijão. Nasceu um pé de feijão. Não, eu tenho dois. Agora, imagina se ela aspira aquilo. Ficou parado aqui o feijão. E ela não sentia absolutamente nada. Ela sentia incômodo, né? Não. Criança, era pequena, enfiou o feijão. Eu vou parar de gravar, estava gravando. Você sabe, gente. Eu tenho um colega. A gente aqui falando